Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer ao Conrado aí por estar na direção de mais um programa. E hoje o assunto é educação. Estou aqui com a Marlene Cunha. Marlene, obrigado. Bom dia. A Marina Santini. Bom dia. E também a Dani Dourado. Bom dia. São gestoras pedagogas, né? Muito a agradecer vocês, a presença de vocês aqui no Granja Newscast. E vocês são da escola Waldorf... Escola Waldorf Guaí. Guaí, né? Waldorf Guaí, que é Tupi, né? O nome, né? De origem Tupi-Guarani. Significa semente boa. Isso. Semente boa? Isso. Não, porque eu fui lá, não é uma... É diferente. Você quis voltar a ser criança, fala a verdade. Muito bacana. Não, eu vi lá, eu vivi a experiência, eu falei, não, tenho que trazê-las no programa para mostrar, né? Mas vamos... Marlene, falar da pedagogia, né? Tem um poema também, né? Que vocês querem, né? Acho que começar, né? É engraçado o que você falou, né? A primeira vez que eu cheguei nessa escola também eu tive essa mesma sensação de que era diferente. E é para trazer um pouco desse ar, né? Que a gente gostaria de começar. Eu vou ler um poema pequenino do Rudolf Steiner. Legal. A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres, que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para as suas vidas. Rudolf Steiner. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei, gente, o que aconteceu, né, para esse lugar chegar aqui dessa forma? Como é que foi, Marlene? Você que estava lá desde o começo. Então... Que Maria, você estudou lá, né? Então, eu não estudei lá especificamente. Eu sou ex-aluna Waldorf, eu estudei em outra escola que chama Rudolf Steiner. Isso. Legal. E aí, quando eu cresci, eu cheguei lá para poder estudar e encontrei a Marlene, a Dani, maravilhosas. Estamos já atuando há um bom tempo, né? Marlene, conta um pouquinho da... Então, existia um grupo de crianças que estudavam num jardim Waldorf, muito querido, um quintal de muito amor. E essas crianças, elas iam para um primeiro ano, que não tinha nessa escola. E correu-se o risco de não ter vaga numa escola mais próxima da região. E um pai, um dia, mandou um e-mail e disse, e se nós fizermos a nossa própria escola? E assim começou a Guaí. Isso foi por volta de 2010. A partir daquele momento, as famílias e as professoras que estavam envolvidas ali se prepararam durante o ano seguinte inteiro para, em 2012, iniciar as aulas na Escola Waldorf Guaí. Quando foi em 2018, nós mudamos para onde nós estamos hoje, que é para o Sítio dos Bambus. O Sítio dos Bambus, ele apareceu na nossa vida em um momento onde a gente estava procurando uma casa, porque a escola havia crescido, né? Precisávamos ir para um lugar maior. E uma família que estava mudando para a Alemanha, ela passou o sítio para que a escola pudesse nascer ali. Isso foi em volta de 2016 para 2017, que foi o preparo para em 2018 a gente iniciar no local onde você foi, que quis voltar a ser criança novamente. Sim, é muito bacana. A Guaí, ela nasceu de um esforço de famílias que queriam muito dar continuidade a uma educação que ela é voltada para a saúde das crianças, que ela é voltada para o movimento, que ela é voltada para a arte, que ela é voltada para a relação, para os vínculos, né, entre os alunos e os professores. E a partir dessa força, a Guaí iniciou. Tivemos muita ajuda de muitas pessoas. Então, nós temos assim, muita gratidão por todas essas pessoas que contribuíram, desde emprestar carteira, emprestar dinheiro, enfim, tudo. Todas as ajudas foram muito importantes. Fazer pizza. A nossa escola, muito bem lembrada, a Marina começou fazendo pizza. Porque a escola Waldorf, ela inicia muito diferente, né? Ela não tem um capital onde vai alguém e investe. Ela é a força de pessoas que faz gerar algum valor para que aquilo inicia. É uma família, né? É uma grande família. Eu fui lá e eu vi essa... Porque não é uma escola normal. Assim, eu falo no sentido de, né, particular, de paga.
é diferente. Sim. Eu senti isso. E naquela época, uma das possibilidades foram as pizzas. A gente fazia as pizzas e vendíamos as pizzas, e com esse valor a gente ia fazendo as construções, tudo que era ali necessário para seguir. E eu brinco que a Guaí, ela começou com o telhado, assim, teve um momento que o telhado estava com furinhos, mas mesmo assim a gente convidou gente para entrar. Então, quando fomos para o nosso primeiro sexto ano ali, de quinto para sexto ano, tivemos também a possibilidade de acolher crianças que vinham lá de longe, de uma escola que se chama Horizonte Azul, que só tem até o quinto ano, e a Guaí recebia estes adolescentes que faziam aí o curso conosco até o oitavo ano. Isso de maneira acolhida, social. Foi muito, muito bonito e a gente tem muita gratidão também por esse projeto que a Guaí pôde acolher. E de 2018 para cá, tivemos aí bastante labuta para manter o nosso espaço, que é maravilhoso, e também muita alegria nutrindo em volta com aquela natureza toda que tem. O bosque. O bosque, o pomar, as trilhas, né? Onde nós podemos ali conviver no dia a dia. Porque lá as crianças são de 6 a 14 anos? Qual aí, né? Isso, elas entram com 6, completando 7 nesse primeiro ano, e saem completando os 14 para 15, depende não é uma coisa rígida, né? Cada criança tem também sua biografia, e isso é olhado quando a família vem conversar conosco, né? As regras não são rígidas. Eu falei, vou retornar a dizer, é diferente lá, porque eu vejo, vocês acompanham a criança, né? Não é um número, não é mais um, né? Não é que nem as outras escolas que tem 100 alunos, 80 alunos em uma classe, né? E mandar boleto. Não é assim, né? Vocês veem a criança, ela está com algum problema, vocês convivem com ela. É diferente, é um outro olhar, né? Eu acho que isso está muito ligado, né, com a proposta da pedagogia Waldorf em si. Quando a pedagogia Waldorf ela tem 106 anos, né? Então é uma pedagogia que você pensa, nossa, como ela é antiga. E aí você pode pensar que nesse antigo, talvez ela não atenda à atualidade. Mas é uma das essências, né, um dos pilares da pedagogia Waldorf é buscar esse olhar atento para o desenvolvimento do ser humano. E quando a gente pensa nisso, a gente está sempre na atualidade, né? Porque o ser humano está ali naquele momento anímico, espiritual, de desenvolvimento fisiológico, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento de todo esse conteúdo. E para desenvolver todo esse conteúdo, a gente precisa estar sempre atento a cada movimento que esse estudante está fazendo, né? O que ele está fazendo agora? Ele já sabe amarrar sapato, ele já tem autonomia, ele já adquiriu esse desenvolvimento? Como que foi isso? Então, o professor ele precisa olhar todos esses detalhes na primeira infância. Num segundo momento, nos maiores, a gente tem que entender como que está chegando essa adolescência, como que esses movimentos estão chegando para esse jovem, em que lugar que ele sente isso? É mais no âmbito cognitivo? É mais no âmbito do sentir? Como estão esses movimentos, esses sentimentos? E aí chega essa relação que a pedagogia Waldorf traz de tão linda, que é a relação que ele tem com esse professor de classe, o professor regente, que é uma pessoa que assume essa turma no primeiro ano e muitas vezes segue com essa turma até o 8º ano. Então, a gente tem um conhecimento muito próximo dos alunos, né? Às vezes acontece nesses tempos modernos e na atualidade de ser diferente. Às vezes o professor assume um primeiro ano, segue até um 5º, né, ano, mas normalmente por um período longo. E a gente tem essa proximidade. E por isso a necessidade de turmas menores, para que a gente tenha esse olhar atento, esse desenvolvimento e consiga acolher a todos, né? E ter essa dinâmica. É um grande diferencial esse, né? Dentro da educação, né, para a atuação hoje no mundo, é muito importante que tenha essa comunidade, né? E o primeiro elo disso é a parceria professor e a família, né? Então, essa relação que a professora Daniela está falando, ela se constitui porque esses adultos que estão envolvidos com essa criança estão no esforço de uma educação salutar. Então, isso é fundamental para que se vingue, né, esse fruto como fruta doce que cai
dessa semente boa, né? E é uma compreensão... Quer falar? Não. Não, é uma compreensão de que o que vive dentro da escola não tá só dentro da escola, né? Mas também vem para dentro de casa e vice-versa. O que é vivido dentro de casa também é vivido dentro da escola. Então, quando você diz é uma família, é uma comunidade, né? É um esforço realmente de coerência nessa educação da criança. Não tem até uma fala que é uma aldeia inteira necessária para cuidar de uma criança, né? Então, é um espaço que realmente busca esse vínculo com essas famílias de cada uma dessas crianças, né? E esse vínculo, ele é tecido com muita labuta, com muito aprendizado, né? Com muita parceria. E o mais interessante disso tudo é que esse vínculo que é construído, né? Escola-família, professor-família, né? Esse contexto desse envoltório, dentro tem as nossas crianças. Então, quando a gente pensa nessa imagem da nossa escola, das escolas Waldorf, mais da Guaí, a gente traz sempre uma imagem que eu acho que traz muito esse ambiente da nossa escola, que é uma escola que está em uma área verde, uma área muito bonita. Então, a gente tem ali aquele cinturão, né, que é essa mata. Dentro desse cinturão, a gente tem o coração da nossa escola, e aí a gente tem ali os professores, a comunidade, todos de mãos dadas, e dentro nós temos os estudantes, né? Os pequeninos, os mais jovens, e é nesse lugar que eles se sentem confiantes. É através dessa parceria da escola-família, dessa comunidade, que eles se sentem confiantes para se desenvolver cognitivamente, desenvolver fisicamente, desenvolver no âmbito do sentir, né? Então, eles vão ganhando ali essa força e essa autonomia, esse contexto social fortalece, mas eles vão ganhando ferramentas que futuramente vão reverberar nessa autoeducação, nesse lugar. Então, cada vivência dentro desse currículo da pedagogia Waldorf é olhando justamente o que a gente está semeando ali, né? E aí acho que é muito o nome da nossa escola de Semente Boa. Mas o que a gente está semeando em cada uma daquelas crianças, daqueles jovens, com cada matéria, com cada conteúdo vivenciado, né? Algo que o Steiner traz que é muito interessante, que é justamente isso, é olhar o momento de desenvolvimento daquele aluno. O que está acontecendo com ele fisicamente? Né? Em que momento ele está? Ele já consegue correr, pular, saltar? E aí, essa conversa desse desenvolvimento fisiológico com o currículo. Agora, o aluno está em um momento em que ele consegue dormir longe da mãe. Ele consegue uma autonomia maior. O que acontece no nosso currículo? O que chega na história? O que chega nas artes? O que chega na música? Que vai nutrir justamente essa capacidade dele e fazer com que ele desenvolva ainda mais essa capacidade. E eu acho isso sensacional, assim, no fio condutor da nossa escola, que é esse currículo, e que acontece graças a essa união, né, do colegiado com as famílias, com essa comunidade que está muito ligada com a nossa gestão escolar, né? Eu acho que isso é um aspecto bem importante de trazer, que a escola, ela existe, ela não tem um dono, né? Ela tem um grupo de pessoas, que é esse grupo que a Marlene trouxe, que cuida dessa gestão escolar. Isso, né? Vamos falar da gestão. Vamos falar da gestão. Até né? para as pessoas entenderem, né? Mas posso contar só um pouquinho antes da o gestão? O programa é seu. Onde que nasceu, né, essa pedagogia? Da onde que ela veio? Da onde que ela surgiu, né? Que isso? Ah, Quem é algo lá da Europa. Quem é Steiner? Né? Vem muitas dúvidas sobre isso, né? Ó, vocês estão escondendo aí, me contem tudo, ó. Um austríaco, Rudolf Steiner, que no momento crucial, ali depois da Primeira Guerra, né, por volta de 1920, ele atuava numa fábrica junto aos adultos, e a atuação dele com esses adultos, ela foi tão preciosa que os pais falaram: será que você não poderia passar todo esse saber para as crianças, né? E aí, a partir disso, começou, através do dono também na fábrica, o Emil Bolt na época,
surgiu esse insight, esse impulso de iniciar aí a primeira escola Waldorf. Nós estamos indo aí para 105 anos, né, de pedagogia, aproximadamente 1.200 escolas no mundo na área fundamental, mas acho que umas 1.000 e poucas, quase 2.000 nos jardins. E para atualizar essa pedagogia, a gente tem encontros permanentes, congressos, estudos, enfim, é uma pedagogia, a gente fala que é uma pedagogia viva, né? Então, não é que ela era daquele jeito e mantém, não. Nós, através dos conhecimentos atuais, vamos modelando a pedagogia para atender as crianças da época, de acordo com a época. Isso eu acho muito precioso. Então, falando um pouquinho aí da pedagogia Waldorf, a gente vem para a gestão, é isso? Uhum. E acho que a gestão, ela tem um quê de muito precioso na pedagogia Waldorf. E acho que na Aguaí ela tem algo assim que tem um dourado por cima desse precioso, porque há um esforço muito grande para se manter, né? E ao mesmo tempo... Para se manter esse princípio. Isso, esse princípio. O que é esse princípio? De nós termos uma associação. Então, a escola ela é particular, mas ela é no formato associativo. Então, ela não teve esse capital inicial, né, nem tem um capital, não tem sócios. Ela é mantida por um grupo que são os mantenedores, que é uma associação de fato, como uma associação de um clube, de um condomínio, que tem os seus diretores, registrada em cartório e tudo mais. Mas a eleição é feita de uma maneira muito específica, que vai um pouco além do democrático. Através dessa eleição, nós temos um fluxo de pessoas, de aproximadamente 2 em 2 anos, que vão se modificando. Quem são essas pessoas? São os pais, são as mães da escola, que se colocam ao dispor a trabalhar pela escola, né? Então, atuando em tudo que vai da escola para o mundo, seja a parte jurídica, a parte legal, financeira. Então, essa é a parte da mantenedora. De mãos dadas ali, abraçando bem carinhosamente, nós temos algo que é o Conselho de Famílias. O Conselho de Famílias, ele é aquele apoio, que ele é o apoio do sentir, né? Ele está sempre junto, tanto com os professores, com os mantenedores. Ele está junto com as famílias nas suas necessidades, mas ele também está junto com as famílias no que é possível. E ele está junto também numa parte que é muito gostosa, que é a elaboração das festas, e numa parte de muita união também, que é o trabalho que é dividido em comissões. Então, por exemplo, nós temos que construir um estacionamento. Então, montamos... Aproveita o espaço e vamos falar o que está as necessidades da escola também, né? Tem um espectador aí que possa... pode colaborar. Toda ajuda e todo esforço é sempre muito válido, muito agradecido na Aguaí. Então, essas comissões são pessoas que se colocam a dispor em trabalhar, e isso é muito gostoso porque as pessoas se conhecem. As pessoas falam dos filhos. Enquanto está lá pregando um brinquedo, ela está falando, olha, o meu filho foi na festa. Então, é troca, é comunidade novamente. E aí tem um exemplo que eu sempre falo com as famílias, ou principalmente famílias novas, quando uma pessoa está chegando, ela chega com esse olhar fresquinho, né? De identificar, às vezes até de identificar os problemas. Então, aqui está faltando um acabamento. O meu filho tropeçou logo ali. Então, a gente sempre conversa de que esse processo de cuidado da escola, de manutenção da escola, ele é feito dentro desses grupos de trabalhos. Então, todos que fazem parte dessa associação, que são todos que colocam seus filhos na escola, os professores também, os colaboradores, eles são corresponsáveis pelo cuidado desse espaço, o cuidado físico, o cuidado anímico que a gente fala também, né? Como que as coisas estão organizadas, como que as coisas estão bem feitas ou não. Então, esses grupos de trabalho, eles demandam justamente essa relação entre as pessoas que traz muitos frutos, né? Sim. E nós temos o colegiado, que são os professores que atuam na escola, né? Nós temos os professores de classe, e temos os professores de matéria, das disciplinas, que depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Dentro desse grupo de professores, nós temos um grupo
né? Hoje nós estamos em 4, e esse grupo, ele que faz a gestão pedagógica da escola. Então, tudo que se diz respeito a estudantes, a pedagogia, a professores, ele se resolve nesse núcleo. E aí? Nós temos 3, mas esses 3 se entrelaçam. Então, nós temos reuniões semanais, onde conversamos, dialogamos, trazemos as necessidades e também trazemos as decisões que são feitas de maneira, a gente fala, trimembrada, que são as 3 instâncias olhando a escola como um todo. E isso é muito importante, porque a ideia é que a gente consiga atender o máximo possível as necessidades, sempre focando em quem? No nosso ser, que é a criança. Sempre olhando para a criança, que é a necessidade maior. Então, quando a família entra na escola, né, fala, nossa, o que é isso, né? Você é obrigada a trabalhar, como é que vai ser? É a participação, né? É a participação. E sempre há algo que todos possam fazer, independente da sua habilidade, da sua capacidade. E sabe o que é maravilhoso? Vou te contar. Que quando a pessoa faz algo, ela participa de alguma maneira, ou de um grupo de trabalho, ou de uma comissão, ou de uma mantenedora, e ela termina, como a gente ouviu há menos de um mês atrás, ela termina agradecendo por todo o aprendizado que ela teve e por toda a satisfação pessoal que ela teve. Aquilo reverbera na vida dela, e sabe na vida de quem? Na vida dos filhos dela. Porque os filhos veem os pais trabalhando. Então, a criança cresce com uma certeza de que tudo será possível. Porque quando alguns se reúnem com um ideal, é possível. Se tiver boa vontade e força de trabalho, a gente vai onde a gente quiser. E não há algo que se ensine dentro de uma sala de aula para trazer isso para o coração de uma criança. Isso é vivenciado, né? Então, as crianças, nas nossas festas, elas participam também trabalhando, mas trabalhando com alegria, né? Então, fazem o salão de chá, participam vendendo lanterna, e daí essas lanternas, esse valor já vai para a matemática econômica, que é trabalhado no 6º ano. Então, tudo se vincula por esse sentir que a professora Daniela estava falando, que tudo se encaixa dentro do que a criança está vivenciando naquele momento, na vida dela, e o que o currículo provê. E a escola associativa, ela provê para essa criança e para esse jovem, esse adolescente que está se tornando jovem, essa confiança de ir para o mundo, porque daqui a pouco ele está no ensino médio e ele vai para o mundo em seguida. Então, esse tipo de vivência, né, nós temos uma ex-aluna e uma ex-aluna, fica nas entranhas e no coração, né? É muito visceral, muito bonito. E aí, quando você está falando, você trouxe a palavra vontade, essa força visceral, esse querer. Quando eu estou na minha cabeça fazendo um fio, que a gente trouxe um pouco dessa identidade que nasceu a Guaí, né? Então, já lá no começo, foi uma movimentação que não dava para fazer parado, né? Precisava justamente de muita força de querer, né? Essa vontade. E isso até hoje, né? Ainda mais por ser um espaço aberto, por ser um espaço, um sítio. A gente busca muito, inclusive, olhar para esse entorno, que é um entorno de agricultura, um entorno agrícola, né? Um entorno florestal, e a escola esteja ligada com esse espaço. Então, não seja uma bolha que vive um sistema diferente do entorno, muito pelo contrário. Tendo essa noção dessa identidade nesse espaço, que é essa representatividade de ser uma das poucas matas atlânticas, de grande densidade que ainda temos, é uma responsabilidade também, né? Então, algo que a gente veio construindo ao longo dos anos, justamente com essa identidade, essa busca pelo fazer, foi o trabalho com a agricultura, né? Aí a gente falando um pouquinho desse currículo, acho que a agricultura, ela mostra uma representação do que esse currículo no âmbito do fazer, que é algo que nos dias de hoje é um desafio, né? A gente conseguir concluir algo que a gente começa, a gente conseguir ter essa confiança em fazer com as próprias mãos, porque tudo já vem pronto, né? Tudo já vem comprado, né? A gente pode falar um pouco dos elementos visuais também, né? Tudo já vem, as imagens já vêm prontas na internet, na TV, nas telas.
E esse processo que a gente busca dentro dessa escola, e acho que é uma característica muito forte, é esse fazer com as próprias mãos, é esse criar de dentro mesmo, né? Então, a agricultura, ela existe como uma disciplina dentro da escola, tem um professor específico, né, que dá aula de agricultura, isso foi uma grande conquista também, mas ela integra todo o âmbito do currículo, o currículo do 1º ao 8º ano, aí desde venda de galinhas, não, venda de galinhas dos não, ovos. venda dos ovos, Sim. desde a venda das lanternas, né, e tudo mais. E das coisas que a gente vai cultivando na própria escola, né? Então, às vezes tem a colher de limão, tem Açafrão, o broto de bambu, açafrão. Então, tem várias... Esses eventos que vai construindo ali dentro desses projetos. Acho que o que é muito legal disso que a Má trouxe agora e que a gente vê hoje muito forte, né, nos dias de hoje, é esse lugar que a gente observa de uma vulnerabilidade das nossas crianças e adolescentes, né, diante de vários fatores, né, de diversos estímulos, das telas, que tem sido algo assim bem grandioso agora, né, essa percepção do quanto isso pode ser prejudicial. E esse é um olhar que a pedagogia Waldorf já tem desde a época que eu era aluna. Então, nessa coisa da TV em casa, do tempo de tela, de observar, de cuidar, de não ter telas muitas vezes, né? Isso vai depender muito de cada criança. Tela que você fala é o tablet, o celular, né? Tudo isso, né? Então, a pedagogia Waldorf, ela sempre teve esse olhar atento, muito relacionado de olhar o que é essa tecnologia, o que é a modernidade. E aí, para além de usufruir disso, é compreender de que forma isso pode interferir no desenvolvimento dessa comunidade, interferir no desenvolvimento dos sentidos, dessa percepção do tato, dessa percepção do olhar, dessa conexão, que são sentidos que vão nutrir no jovem, na criança, um poder maior para a cognição, né? Que é esse poder da imaginação, de poder imaginar algo em ação, né? Quando a gente pensa em imaginação, quando tem a narrativa de uma história, ele consegue imaginar toda essa história e ele consegue criar. Então, uma criança que se torna um jovem, um adulto rico em repertório de imaginação. E é uma pessoa, e a gente tem muitos relatos sobre isso, né, que futuramente no mercado de trabalho, em suas vidas pessoais, no seu autodesenvolvimento, ele tem esse escopo, ele tem essa imaginação, ele tem esse lugar onde ele transforma um problema em uma solução, porque ele consegue imaginar, ele não precisa sempre de uma receita pronta. Eu acho que isso é fantástico. Trabalhar o criativo, né? E aí acho que todas as matérias faz isso, né? Sim. Às vezes as pessoas falam, é questão da matemática, né? Como é que você vai resolver uma questão de raciocínio lógico se você não tem a possibilidade e a liberdade de imaginar, né? Então, a questão da imaginação, ela vai muito além de um repertório escolar. Ela é para a vida, né? Porque você vai ter problemas na tua vida que a tecnologia não vai resolver. Que é você que vai ter que refletir e você que vai ter que encontrar caminhos, né? Então, a pedagogia, né, falar uma pedagogia para a liberdade. Que liberdade é essa? E muitas vezes a gente confunde um pouco liberdade e libertinagem, né? A liberdade é a possibilidade da gente ser o ser humano que a gente veio para ser. E o ser humano que a gente veio para ser, imaginando como nós, e não copiando o que alguém imaginou. Então, por exemplo, para entender um pouquinho de forma mais prática, a gente pede para que as crianças leiam um livro primeiro, antes de assistir o filme. Porque quando ela lê o livro, ela cria o personagem dela. Ela cria a cor, ela cria o monstro que ela dá conta de lidar. É diferente de quando ela assiste. Então, ela já vai ter a visão lá do diretor que teve aquela imaginação, né? Então, a ideia é que com essa imaginação ela permeie, lógico, a vida escolar, mas que ela seja um alicerce para a vida futura desse ser humano. Essa idade que vocês trabalham de 6 a 14 é a formação da personalidade da criança, né? E hoje em dia tá complicado aí, né? Vamos falar um pouquinho da educação, né? Hoje
Então, por isso que esse é um dos pontos, né, que a questão das telas que a professora Daniela trouxe e que já é trabalhada na pedagogia Waldorf, para mim, desde sempre que eu conheço a pedagogia. E não é só, né, às vezes as pessoas falam, puxa, mas não, é a partir de um momento a gente precisa conversar sobre, a gente precisa saber como que a gente vai ser um cidadão das telas, né? Como que eu acesso, mas de maneira com que eu consiga lidar com isso. Porque os jovens e adultos vão lidar, nós lidamos. Mas a ideia, você vai dar o carro hoje para o teu filho de 6, 7 anos para ele dirigir? Provavelmente não. Então, a ideia é que cada coisa tem um tempo de chegar. E não só isso. Não adianta a gente tirar as telas e não prover esse espaço. O que a gente vai prover? Essa criança, ela tem a companhia de alguém? Ela tem uma outra criança que ela possa jogar, por exemplo, um jogo de tabuleiro? Essa criança está sendo levada para um parque, que é o lugar dela estar, para brincar, para correr, para subir em árvores? Porque a pedagogia fala isso já faz tempo, mas hoje já está comprovado, que a natureza cura, a natureza é saúde. Né? Então, até os adultos, né? Hoje a indicação para as pessoas que estão envelhecendo é o quê? Se movimentar. Imagina a criança que é o beabá dela. Então, nós não podemos tirar esse direito. É um direito da criança se movimentar. Se movimentar e se movimentar na natureza, Sim, né? na natureza. Não só em lugares específicos que não permitam a criança... Né? Exatamente. Encontrar esses desafios da natureza. Então, acho que isso é muito importante. Voltando para a questão da vontade, né? Da força da vontade. Não, eu só ia dizer que essa questão, né? Porque a natureza, ela permite... a natureza e os brinquedos, os materiais, esse natural, né? Quando a gente pensa na argila, na madeira, na modelagem, ou nos trabalhos manuais, que é uma outra matéria que tem na nossa escola, onde as crianças trabalham com fios, costuras, bordado, tricô, crochê. Então, eles aprendem cada ano, tem o seu currículo, né? De trabalhos manuais. Quando eles podem manusear tudo isso, eles vão vivenciar esses sentidos, né? Que a gente trouxe um pouquinho antes, né? O sentido do tato, o sentido que o Steiner fala, Rudolf Steiner fala, que são 12 sentidos. E aí é muito grande falar isso aqui, eu não vou me aprofundar, mas a gente consegue perceber que o tato, futuramente eu vou perceber um contato. Eu vou perceber o que é meu, o meu eu, e o que é o outro, o eu do outro. Então, é nesse lugar que esse espaço vivo, essa natureza... Então, quando você foi lá, você comentou que viu as galochinhas, isso, né? Era um dia que tinha chovido. As galochinhas eu vi isso tudo, as botinhas bonitinhas, todas as botinhas assim na porta da classe, né? Isso me marcou, moça, tanto é que eu falei para vocês. E a pedagogia Waldorf, ela faz isso, ela cria memórias. Desde o giz, que é um giz de cera de abelha, que a gente lembra do cheirinho de escola, desde o desenho de lousa, que você comentou também, e a lousa tem um formato, abre e fecha, né? Porque pra gente faz a surpresa. Né? A gente faz um desenho, uma obra de arte. Além de professor, tem que ser artista. Desenho muito bem. E aí, cantor, exatamente. Figurinista. Isso. E aí a gente já faz uma surpresa para as crianças na hora que tá contando a história, né? Justamente por conta da narrativa, o que a gente trouxe da imagem, né? O quanto que é importante. Que você mesmo disse, que nessa fase do fundamental, né? Dos 6 até os 14 anos, a criança está desenvolvendo essa identidade dela, está desenvolvendo essa personalidade. Então, nesse momento, ter esse espaço onde a criança consiga realizar o que ela faz começo, meio e fim, é crucial para que ela tenha coragem, para que ela desenvolva a sua confiança, para que ela desenvolva esses sentidos que a Dani está falando, por exemplo. Que ela não aprende só no cognitivo, né? Ela não Acho é só cabeça. Isso que é importante, Exato. né? Ela precisa ter todo um desenvolvimento físico que é saúde. Então, é o desenvolvimento de quando ela anda descalça e faz aquela curvinha do pé, o desenvolvimento quando ela lida com a terra, o desenvolvimento quando Isso é autonomia também. E é confiança. É confiança, exatamente. E é confiança no ambiente, é confiança nela própria, de saber que ela é capaz de ir lá e colocar uma pipoca para estourar, porque ela sabe.
ela tem essa autonomia. Então, a gente vai construindo isso, a autonomia proporciona para a criança, para o jovem, essa segurança na vida, essa segurança no eu do outro e de perceber esse eu do outro, né? Então eu falo que às vezes tem até esse olhar daquela criança que observa mesmo e que sabe o lugar que ela está entrando, qual a postura que ela vai ter em diferentes ambientes. Então eu acho isso muito incrível, porque isso é possibilitado por algo que a gente tinha muito antigamente, né? Que era correr, brincar na rua, saltar, pular amarelinha, trazer esse movimento físico de maneira saudável e de maneira a alimentar a imaginação, né? Que é quando a Má fala do ambiente, né? Da natureza. E a Marlene trouxe também uma fala sobre a saúde, né? Que a gente olha sobre... O que é uma criança saudável? Ou uma pessoa saudável? Pergunta. É uma criança que tem a vitalidade. O sol é muito importante, né? Que tome sol, que durma bem. O sono é algo que, de umas décadas para cá, os cientistas começaram a trazer novidades. Desde o século passado, Steiner já fala do sono, né? Então, o sono, para a gente, é uma ferramenta pedagógica. A criança ela precisa dormir bem para ela levar o que ela vivenciou durante o dia, para no dia seguinte ela estar pronta para o que vier. Então, gente, isso é uma questão de parceria. Outra palavra que foi falada é autonomia. Muitas vezes fala, mas essa pedagogia, né? Será que vai criar para o mundo? E depois fica numa bolha, né? Hoje também é uma coisa que está cheio aí de posts sobre a criança fazer as suas atividades domésticas. Desde sempre, a pedagogia Waldorf incentiva, orienta, ajuda nessa parceria com as famílias para que as crianças façam as suas atividades domésticas. Então, arrumar uma cama, preparar um café da manhã no final de semana para a família, lavar a louça, enfim, amarrar o próprio cadarço, né? Hoje em dia não tem fazer a sua própria, cadarço, né? não tem. Fazer a sua própria mala quando vai fazer as viagens para as nossas vivências, que nós temos várias vivências. Então, essa autonomia é para a vida, né? E ela é fundamental, porque como assim? A criança tem liberdade para acessar todas as telas, ficar horas e horas, mas não tem uma vontade de, com as suas mãos, fazer algo que é para si e que é para as pessoas que ela deveria amar, né? Então, assim, são questionamentos que a gente traz. O que a gente está fazendo com as crianças? Será que a gente não precisa resgatar mais essa autonomia? E não é castigo, né? É muito difícil, porque às vezes tem... É o conviver, né? É o conviver. Se eu tenho um gato, gato, um cachorro, eu vou cuidar desse bichinho, né? Então, eu posso compartilhar das minhas mãos para ajudar a minha família a cuidar do que eu dou conta de cuidar. E isso traz o que a professora Daniela trouxe, que eu sinto confiança. E, por exemplo, para aprender matemática, eu preciso ter confiança, né? Porque quando eu... E aprendendo matemática, você força a sua confiança. Exato. Então, assim, uma coisa traz para a outra, né? Uma coisa vincula a outra na educação. Então, assim, quando a gente fala de pedagogia Waldorf, tem muitas coisas que antes se pareciam muito estranhas, mas que hoje a própria sociedade, através de algumas pessoas que olham verdadeiramente para a educação e para as crianças, já estão reiterando e reforçando e trazendo, inclusive, estudos científicos justificando o porquê que é tão importante. E aí a gente pensa assim, quando que a gente vai saber de tudo isso, né? Muitas vezes a criança ela está na escola e a família não tem oportunidade, ela está levando a vida. Mas a gente percebe que muitos jovens, inclusive, têm famílias que procuram no finalzinho. A professora Daniela está no 8º ano, tem famílias que procuram lá no finalzinho do 8º. Minha nossa, está acontecendo isso, eu preciso ajudar aqui, aquilo. Então, que a gente possa estar mais, abrir nossa percepção para olhar os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos afilhados, para ver verdadeiramente como eles estão se sentindo, né? Não simplesmente indo para a escola como uma maneira obrigatória que eu tenho que passar na minha vida, porque a escola não é para ser algo triste, algo enfadonho. É para, lógico, toda criança quer férias em algum momento, isso faz parte. Mas a escola, ela é para ter algo que eu chego em casa, tem algo interessante para contar, né? Que eu tenha algo relacionado às relações que eu fiz. É a nutrição, né? A nutrição do que ela se nutre como ser humano, né? É para ser um lugar seguro, não um lugar onde a criança tenha receio, tenha medo, se sinta... Hoje tem a tal da ansiedade, que é a ansiedade de ir para a escola,
né? Como assim? E outro ponto é que a escola ela precisa suprir alguns espaços que antes a gente tinha naturalmente, que é o que a professora Daniela trouxe, que é o espaço de se movimentar. Antes a gente se movimentava na rua, né? A criança tinha isso, toda a família tinha, ia para a rua, brincava. Hoje é fato, não temos. E por que não temos? Não vamos suprir de outra maneira? Não, vamos suprir de outra maneira. É possível, sim, conciliar o currículo de matemática, língua portuguesa, ciências. As ciências na escola Waldorf é incrível. Ainda mais na Guaí, nós temos todo aquele espaço, né? Então, ao invés da gente aprender uma química enfadonha, que é com fórmulas, não, vamos observar. Goethe traz dentro da pedagogia Waldorf a observação de fenômenos. Como é observar uma fogueira? Que cores surgem ali? Que elementos, como que reage um bambu, né, ao fogo? Como reage um papel, um plástico? Então, as crianças, elas se sentem, elas se entusiasmam. A alma fica descoberta, entusiasmada. né? E é justamente o 7º ano, eles têm alma de pesquisadores, eles querem descobertas, tanto que chegam as fórmulas, chegam os enigmas, porque eles pedem isso. Então, o currículo, vai suprindo o que aquela idade tem como necessidade, assim como as artes, né? Nós temos um momento em que esse estudante, ele dá uma recuada para esse interior dele, né? Quem eu sou mesmo? Que medos que eu tenho, né? Então, aí começa a chegar esse cesto que sai daquela infância, né? Fica um pé lá, outro cá, né? Às vezes eu sou criança, às vezes eu sou adolescente. Então, tem um momento de retração. Então, a arte vem, por exemplo, com luz e sombra, que eles vivenciam essas polaridades. E quando eu tenho algo que eu encontro nela, eu sinto um alívio. Eu falo, eu estou dentro do mundo, eu pertenço a esse mundo, porque tem algo como eu. Então, a arte, ela também provê esse espaço de alimentar esse ser humano que está ali em momentos onde causam dúvidas, né? Então, o currículo, ele se encaixa muito, muito bonito com as necessidades que esses jovens vão tendo. E vocês falaram, a Maria falou do ambiente ar livre, né? Quando eu fui lá, outra coisa que marcou, eu vi as crianças na tenda lá fazendo circo, né? Isso, tem circo, tem a sala de música. Tem sala de música. E eles deixam também tudo arrumadinha a sala, né? Sim, né? Não é bagunça, né? É a organização, né? Mas eu acho que é isso, né? Cada ano, a Má estava falando do currículo do 7º ano, meu olho brilha, eu passei pelo 7º ano ano-passado, olha lá, né? Conrado, bota aqui, ó, o olho da Dani aqui, ó. Mas vocês falam com entusiasmo. É uma paixão, né? Porque é isso, e o currículo, ele tem um diálogo, né, com o momento que aquele jovem, aquela criança está vivenciando, e aí o circo, ele acontece ali no 6º ano. No 8º ano acontece o teatro. O teatro, ele é o grande teatro, né? Ele é preparado desde o 1º ano. Porque a gente trabalha ali a fala, a recitação, movimento. A gente entra um pouco no que é essa rotina escolar, né? Quando a gente chega na Waldorf de manhã, você chega na sala, você fala bom dia, você é recebido pelo seu professor, ele te dá a mão, bom dia. Ali você vai observar a temperatura da mão, vai ver se dormiu bem. Ver se dormiu bem, exatamente, né? Então tem ali esse primeiro contato da manhã. E a gente segue amanhã, e tem um poema matinal, né? Onde a gente fala um bom dia, onde a gente acorda, e a gente segue para o ritmo. O que é esse movimento ritmo, né? É esse primeiro horário da manhã. Todas as turmas, cada um com seus professores, segue, às vezes dentro da sala, às vezes fora da sala, numa trilha, numa caminhada, para esse despertar da manhã. E nesse lugar a gente prepara muito para esse teatro do 8º ano, que na verdade é para esse lugar onde eles vão se colocar diante do mundo futuramente, né? Mas essa vivência da recitação, de cantar, então tem recitação, tem canto, tem ritmo, né, com tem o corpo, arte da fala. Tem essa arte de falar, né, que é lindo. E aí a gente vai fazendo isso no 1º, no 2º, no 3º, e cada ano
com o seu currículo, tem sempre umas coisas que a gente observa e gosta muito, né? Que são marcos do currículo, né? Então, quando a gente olha lá no primeiro ano, a gente fala muito de... Eu vou trazer pinceladas, tá? Do que me traz, do que me remete. Linhas retas e curvas, que é esse movimento que a criança está entendendo como o mundo funciona, das linhas retas e curvas, que a gente encontra na natureza, que a gente encontra em tudo que a gente vê. No segundo ano, eles estão nesse movimento que eles já chegaram na escola e eles estão num crescente. E aí eles querem estar em minha natureza, eles gostam dos bichos, eles gostam das fábulas, eles querem entender até onde eles podem ir com determinada brincadeira. E eles começam a experimentar coisas bem apimentadas, Nossa, né? Esses dias verdade. alguém chegou com a pimenta mesmo na boca. Com jambu também. E aí eles estão nesse movimento de curiosidade. E a gente fala, né, que isso da curiosidade de ser uma coceira nas ideias. Então, eles têm essas ideias mais incrementadas. Aí no terceiro ano acontece um pequeno despertar. Com 7 anos a criança começa a trocar, né, 6, 7, os dentes de leite. E com 9 anos eles começam a trocar esse olhar de leite, porque eles começam a olhar o mundo mais desperto, né? Então, eles começam a olhar as coisas e perceber que, peraí, isso não é tão bonito, isso não é bom, eu tenho medo disso, eu não gosto. E aí tem um despertar. Professora, você tá com uma espinha aqui? Eles fazem isso também. Não reparei que a professora tinha cabelo branco. E aí eles começam a fazer isso, e começam a apontar, e começam a perceber coisas do mundo que não percebiam antes. E aí, nesse momento, o currículo Waldorf do terceiro ano, né, ele traz uma vivência com as profissões, ele traz uma vivência que está relacionada à habitação, à casa. E aí eles vão construir suas próprias casas, que são pequenas maquetes, mais de uma casinha, com as condições que ele tem, com aquilo que ele já recolheu e já guardou naquela mochilinha dele. Então ele vai escolher o material, ele vai preparar toda aquela planta, e é algo muito rico no terceiro ano e muito marcante, né? Fora plantar o trigo, colher o trigo, fazer o pão, moer o trigo. Você Então tá pegando uma... A hortinha, você tá né? É lindo. exatamente. É lindo. Foi bacana a horta lá que eles fazem, né? Toda essa vivência é muito presente em todo o currículo, mas no terceiro ano é muito forte. Aí no quarto ano, eles chegam nesse movimento mais Pisa no chão. mais parrudos, Pisa no né? Eles se sentem maiores, mais Eles estão do meu fortes, tamanho, eles os meus têm um alunos. estirão, né? Eles têm esse estirão, então eles crescem fisicamente. E aí acho que o que me marca muito no quarto ano é esse movimento da história, como eles conseguem perceber esse conteúdo da história, e aí eles vão vivenciar algumas mitologias, a mitologia nórdica, eles vão vivenciar os povos originários, os povos indígenas, e aí eles estão nesse lugar de pisar, né? E nesse lugar de buscar um pouco dessa ancestralidade, de onde eu venho, como assim, como tudo aconteceu. Então eles têm várias perguntas. No quinto ano, são muitas vivências também, né? Acho que no quinto ano o que marca muito, olhando agora como ex-aluna e como quem está chegando nesse final de ciclo, são os rios, as nascentes, a geografia como um todo. Eles começam a perceber o mundo, esse espaço diferente, A né? geografia que começa lá no quarto ano. Em algo mais próximo da escola, os relevos, e aí na escola, na Guaí, é muito interessante. Eu acabei de vivenciar isso com eles. Eu, como professora, você tá falando assim que a gente tem muito entusiasmo. É que o entusiasmo, ele escapa. ele transborda, porque você acorda de manhã para dar uma aula, a aula tá pronta. Para dar uma aula de geografia. Você passa uma nascente, assim, em volta. E aí você acorda, vai, sai um pouquinho com eles, aí tem o sol nascendo ali, que mostra direitinho a diferença de altitude de um lado da escola para o outro lado da escola, a temperatura e a veneração por tudo aquilo, né? Então, essa questão de entusiasmo que você trouxe, ela é muito importante que tenha também em cada professor, né? A gente fala muito sobre isso também. Desculpa, te cortei o quinto ano. E aí eu acho que é isso, porque aí no sexto ano, esse lugar que a Má trouxe de olhar a vegetação, eles começam de olhar
topografia do terreno, de olhar o lugar mais alto e mais baixo. No 6º ano, eles já vão começar a olhar que no lugar mais alto, as plantas que buscam o sol, as plantas que estão lá, né, nessa vegetação, e aí ele começa um olhar para a astronomia, um olhar para o céu, e aí na história tem toda uma outra vivência, mas é nesse ano que eles vão vivenciar o circo, que foi o que você viu, que a gente chega nessa vivência, que é linda, e eles vão vivenciar justamente todos os movimentos circenses, a história, mas principalmente os aéreos. O que são esses movimentos aéreos, né? Então, o tecido, o arco, são movimentos muito importantes. Eles estão nesse movimento de olhar para algo que é maior, para esse amplo do mundo, então, né? Justamente o céu e a terra, né? Porque eles têm a época de astronomia e a época das rochas e minerais. Mineralogia. Então, falando em épocas, o nosso ensino é dado em épocas. Então, cada assunto se trabalha durante as 4 luas, um mês. E hoje também já se tem pesquisas falando sobre a memória, né? Porque um dos motivos desse é que para você lembrar, você precisa esquecer. Então, as nossas épocas são... Que é o sono que ela falou também, né? Que é memória. Considera muito sono. A gente fala de construir um corpo de memória, né? Que é algo... E o circo está relacionado também com Roma, porque nós iniciamos o 6º ano com a história de Roma. Né? Então, nós fazemos a marcha romana. Eles fazem a marcha que bacana! romana, fizeram agora há pouco, em maio, e vai ter um momento que eles vão fazer o circo. Então, você também está constituindo um pensamento de mundo através do que a história plasmou. Né? Então, quando tem um conflito, um professor de 6º ano ele tem a oportunidade de abrir um plenário romano. Vamos ver o que aconteceu, como é que se fazia naquela época, né? Então, acho que é só uma pitadinha no 6º ano que eu tô. Pode ir lá, professora. E aí, acho que é isso, né? Estou falando de momentos muito marcantes, né? Mas são vários, né? Porque o currículo é amplo. Então, se você pensar que dentro de cada ano vai ter um momento marcante da matemática, né? Então, no 4º ano, quando chegam lá as frações, vai ter um momento marcante da física, da química. Então, acho que o 7º ano ele tem essa característica de ter as ciências muito viva, porque fisicamente eles estão em um momento de chegar nessa adolescência, dessa chegadinha da puberdade, desse movimento que o corpo começa a aquecer, que foi quando a Má falou que eles observam as chamas, né? E aí, eu lembro que o ano passado a minha turma fez um poema que era esse... Ouve a chama cochichando, como estala tilintando, rubra e bela brilha a brasa, cresce e core, aquece a casa. Então, você pensa, eu estou estudando ali a chama, eu estou estudando os elementos que vão da combustão. Mas não, eu também estou trabalhando a arte da fala, eu também estou trabalhando poesia, eu também estou trabalhando que o fogo, ele aquece, mas ele queima. Né? Eu também estou trabalhando, então... A linguagem. A linguagem. Então, um único conteúdo, um único tema, ele dá, assim, escopo de trabalho para muita coisa, né? E no 7º ano é esse movimento que eles estão para dentro, mas de repente é uma chama enorme, né? E eles estão nesse movimento Os hormônios deles. estão queimando. E aí, no 8º ano, que a gente, né, eu fui falar dele, que é um ano de conclusão na nossa escola. Que eles chegam no 8º ano e depois disso eles vão para o ensino médio, onde, né, muitas vezes, e a gente espera muito, né, que os jovens saiam da Guaí e vá para o ensino médio, onde eles também tenham a possibilidade de vivenciar a pedagogia Waldorf, o currículo que segue lindamente. No 8º ano, a conclusão disso tudo é com um lindo teatro. Então, é assim, é uma peça que eles vão trabalhando agora, especificamente, né, um texto, um teatro. Eles apresentam essa peça em outubro, setembro, outubro, né, Má, nas escolas, na Guaí normalmente em outubro, e é a conclusão desse ciclo de crianças que vieram com a gente desde o 1º ano, desde o jardim da infância, desde muito tempo, assim. Então, são 8 anos de jornada juntos, às vezes 6, né? Quem foi chegando ao longo do caminho, e todo mundo que chega é sempre muito bem-vindo. Mas esse caminho, que é sempre de mão dada, e aí esse teatro, ele é a conclusão disso tudo, ele é feito pelos jovens, mas com o apoio das famílias. Então, as famílias vivenciam isso
de uma maneira que é rico. Então, eles trabalham nas festas, né? Angariam fundos para poder investir no teatro, né? Trabalha essa matemática família, desse dinheiro. Né? Isso. A família está mais próxima da... Porque tem hoje em dia, a educação está... você deixa seu filho na escola e fala, deixa com eles lá, eles se viram, né? Meio assim, né? Não é bem assim? Aí, que não é o de vocês. Não. O pai também aprende, o pai é o viver em comunidade, é isso que eu vejo, né? Com certeza. Acho que a gente podia fazer um bate-bola do que tem especificamente na nossa escola, né? A gente já falou de várias atividades, mas assim, das disciplinas, não? Sim, que faz compor, através de todas essas disciplinas, acaba compondo esse grande teatro, porque eles fazem o palco, né? A música, o figurino. Eles projetam tudo, né? Lá no primeiro aninho a gente já começa com a música desde o primeiro momento que chega na escola, e enquanto está na escola é música, não tem nem como dizer que não é, né? Então, quando eu faço a brincadeira de que o professor de classe ele também é músico, também é artista, não é uma brincadeira. É um olhar bem íntegro que a gente tem justamente com esse ser humano, é um ser artista, né? Essa beleza do mundo, ela envolve esse processo de educação também. Inclusive, estimula o processo de educação. Então, lá no primeiro ano tem as aulas de música, tem as aulas de artes, tem as artes como aquarela, tem o trabalho manual. Então, logo no começo do primeiro ano, eles já aprendem... se tiveram possibilidade também de desenvolver no jardim de infância, né? Mas essa coordenação motora fina, para um preparo da escrita, né? Dessa utilização com os lápis. Então, no primeiro ano, eles trabalham tricô, né? Você sabe fazer tricô? Não. Minha filha faz. Então, olha que bacana. Porque o tricô, ele, inclusive, a gente teve uma professora na escola, Nelly Ortega, que ela era professora de trabalhos manuais, e ela fala bastante sobre esse lugar onde... É o criativo também, né? Isso. O tricô, ele fortalece o nosso cérebro para a gente conseguir aprender, o nosso próprio cognitivo. Não só o tricô, né? Mas todos esses trabalhos manuais. No segundo ano tem o crochê. É muito importante... Falando na frente da professora de trabalhos manuais aqui. É muito importante que a criança que toque essas pontas dos dedos. Isso tem uma conexão muito importante cerebral. Com essas conexões, com a mielina, com a formação. Então, o trabalho manual, ele é criativo, tem toda a razão, mas ele, além do criativo, ele trabalha nesse desenvolvimento corporal. Então, o tricô no primeiro ano, ele está aqui, nas duas mãos, porque a criança ainda está se identificando como canhota ou não, direita, né, destra. No segundo ano, é o crochê, porque eu estou trabalhando aqui já com a minha definição, né? Então, estou trabalhando apenas com uma mão. No terceiro, volta o tricô, só que volta o tricô para um ponto além. E volta o tricô para uma atividade que é feita do boneco, que tem um pouco de relação com o que a professora Daniela trouxe da casa, né? Com essa constituição de quem sou eu, né? Então, esse boneco representando quem sou eu. E esse quem sou eu, não como eu, Marlene, mas como sou eu, ser humano. Então, por exemplo, tem crianças que são muito mais clarinhas que eu e escolhem uma linha super escura, porque é a representação que ela quer trazer para esse mundo de um ser humano. Então, isso é muito, muito, muito bonito no terceiro ano. No quarto ano, aí entra o ponto cruz, onde o importante não é só o que está à minha frente, mas também o que está por trás. Tem que ficar de uma maneira acertada atrás, porque eu estou dentro e fora. Essa relação, né, desse ser humano. Com o que está acontecendo aqui dentro e como que eu estou expressando isso para o mundo. E como eu estou lidando com o que está acontecendo à minha volta e estou interiorizando. Então, vem aí o ponto cruz. No quinto ano, a gente tem a possibilidade, aqui no Brasil é bem bom, de fazer o tricô também, mas com as 5 agulhas, que aí exige um desenvolvimento, uma desenvoltura manual muito maior, e forma, em determinado momento, uma figura geométrica, que a gente está trabalhando a geometria, que a gente não tocou, mas geometria é linda, o currículo de geometria na escola Waldorf. A gente está trabalhando a geometria à mão livre, ainda sem instrumentos.
no 6º ano, há algumas possibilidades. Uma possibilidade é trabalhar o animal, fazer um animal que é atividade costura, que vem com trabalho manual, e vem com a possibilidade do animal como uma possibilidade também vinculada com o que a gente estava falando desse ser humano que está se tornando adolescente. O que está suscitando? Né? Que estímulos estão vindo? Como que está esse instinto dessa criança? Né? Eu me conecto mais com um leão ou eu me conecto mais com uma ovelha? E aí ele vai estar produzindo. Ele faz uma pesquisa, faz poemas sobre o animal e aí produz esse bicho ao longo do ano todo. E nesse 7º ano, onde tem esse pisar no chão com uma outra determinação, né? É o pesquisador das fórmulas, é o curioso do fogo, aí vem o sapato. A gente faz um estudo sobre os pés. Na história humana, ele tem a possibilidade de produzir esse sapato. E no 8º ano, há possibilidades diversas, mas o foco principal é fazer a costura, agora à máquina, para o teatro. E no 8º ano, dentro do currículo, eles estudam a Revolução Industrial. Então, a gente faz vivências onde eles entendem o que é essa revolução. E a máquina vem justamente nesse momento. E a escola, é bom falar, ela fica no Imbu, né? É bem na divisa com Cotia. Sim. Mas os alunos são de toda parte, né? Ela é um porto. Ela é perto de Itatuba, em Embu das Artes. É um bairro que tem lá. Ela é um pouco além ainda da divisa. Tá. Isso. E aí, qual foi a pergunta que você fez? Não, porque as crianças, os alunos, não são alunos só, são de toda a região. Eu queria que falasse um pouquinho disso, né? Nossa, e é grande, né? Vem gente de Itapecerica, vem gente até de São Paulo, de Tabuão. Então, vem gente aqui da Granja, vem gente... Carapicuíba, Vargem Grande, do Butantã. É o diferencial do ensino que faz as pessoas... E é interessante, né? Porque a gente ganha uma diversidade de pessoas de lugares diferentes, né? E a gente se reúne ali naquele núcleo, né? Naquele lugar que é essa área verde da Itatuba. Acho que é muito interessante também depois entrar no Instagram da nossa escola, né? No site, acompanhar as redes sociais, porque acho que ali você ainda não consegue sentir o cheiro, precisa ir lá, mas você consegue perceber um pouco dessa magia desse lugar e do encontro dessas pessoas e da diversidade das pessoas que se reúnem ali, porque acho que isso também é muito rico, né? A nossa escola, ela tem uma diversidade incrível graças a esse movimento, né? Então, as pessoas vêm de longe para ir. De longe, porque é um lugar de resistência, né? De resistência em alguns sentidos, né? Principalmente dentro da educação, mas, por exemplo, a gente olha o caminho daqui até chegar a Guarapiranga, como eu já falei, reforço, né? É um lugar onde ainda tem uma diversidade de animais, de nascentes, de florestas. E a Guaí, como semente boa, com a origem do nome Tupi-Guarani, tem justamente esse compromisso de honrar esse espaço, esse território onde vive. Honrar todos os seres que por lá já passaram também, já viveram, todas as histórias, né? A gente começou falando de identidade, aí chegando também, talvez perto do fim, falando sobre um pouco de identidade. A Guaí, assim como a Escola Waldorf, busca fortalecer essa identidade, né? E nesse fortalecimento, a gente falou bastante sobre essa representatividade de pessoas que chegam nessa escola. E é uma diversidade grande, e para a gente conseguir acolher esse lugar, essas necessidades, né? É preciso de um olhar muito aberto para dentro, para nós, para nossa escola, e para fora, para o outro, para o mundo. Nesse trabalho, a gente cuida muito a gente busca esse cuidado para que no desenvolver das atividades festivas, né, que a gente tem ao longo do ano e são muito importantes, por exemplo, a última que a gente teve, que foi a de São João, festa junina, é um momento onde a gente une, né? Onde a gente consegue encontrar dentro de uma roda, com uma fogueira brilhando, acendida pelo 8º ano lindamente. Né? Olha lá no Instagram, tá lindo. Rituais, exatamente. Então, a gente está falando de uma rotina. Eu falei um pouco, a gente falou da saúde, aí a gente está falando de uma rotina diária, do dia a dia, e a rotina
anual a rotina ao longo de um tempo, de um ciclo maior. E dentro dessa rotina de um ciclo maior, ou seja, a gente também falou já sobre esse vínculo com o professor, onde ele consegue acompanhar e propiciar essa certa rotina também, tem essa questão dos rituais. E dentro desses rituais, a gente busca essa conexão com a terra, essa conexão com o alimento, essa conexão com o que nutre, essa conexão principalmente com as histórias que nutrem todas essas famílias e essas diversidades, né? Tem uma lei, a Lei 11.645, que determina que a gente precisa trazer para dentro das escolas a cultura afro-brasileira e indígena. Então, esse é o momento, esses momentos ritualísticos são situações onde a Guaí, onde os professores, a comunidade da Guaí pode tentar aprofundar um pouco as suas raízes, né, dentro desse lugar onde a gente busca como identidade também. Que lá tem inglês e também tem o tupi, né? Eu tô figurando, não tem é? professora, assim. Ah, que bacana. Essa vivência é muito forte no quarto Quarto ano. ano, isso. E os espectadores que estão assistindo, para a gente finalizar, que estão gostando da escola e querem matricular seus filhos. Marlene, como que faz? Marlene, pra você. Venham, Não, mas nos visite. Nós vamos ter um Portas Abertas em setembro, então fiquem atentos aí com o Instagram para Dia ver 13 de exatamente o setembro. horário. 13 de setembro. É um mês maravilhoso, por sinal. Então venham. Eu preciso... O telefone não sai de cabeça da escola. eu coloco né? na descrição, coloco. Querem conhecer a escola? É só marcar. Nós temos um grupo de professoras muito queridas, que elas acompanham, apresentam a escola. Nós temos a nossa diretora também, que está conosco nesse grupo do gestor. Érica. Então, estamos sempre lá. A escola é aberta, né? Então tem 3 Só turminhas. agendar Isso. o momento, porque para a gente fazer de uma maneira gostosa, né? Sim. De uma maneira que a gente possa mostrar tanto o espaço físico e falar da pedagogia. Tá. Então é só ligar e agendar e marcamos. É uma escola que Tem o normalmente... site, que é Isso. guaí.org, tem o Instagram, que é Escola Waldorf Guaí, e o telefone da escola, né, que eu acho que para mim sempre é o mais... Não, mas eu coloco na rico, descrição, né? Você não tem ligar problema. pra Érica, conversar com a Érica, com a o Rayane. Instagram? E a Rayane, que são duas Escola pessoas. Waldorf Guaí, escola.waldorf.guaí. Waldorf com Eu vou falar, WALDORF. Tá, .GUAYI. tá. E nós, né, temos assim, uma comunidade que faz muitas trocas de carona. Então, não deixe de ir por conta da distância. Né? Vá, porque as melhores cachoeiras ficam nos lugares mais distantes. Dani, suas considerações finais? Bom, primeiro eu quero agradecer. Obrigado. Muito viu? obrigada por nos receber aqui hoje. Imagina, uma honra. E quero trazer, que eu acho que é bem importante também, mesmo que você não tenha um filho, né? Eu não vou matricular uma criança, mas eu quero entender mais dessa pedagogia. Eu quero entender mais dessa comunidade. A gente tem hoje uma grande parceira da nossa escola, muitos parceiros, muitas ajudas, mas a gente tem uma parceira que é a Mali, que a gente não poderia deixar de falar, que ajuda muito. Mali, que ajuda muito a nossa escola, mas que a gente aceita outros parceiros também. Então, venha conhecer nossa escola. Você pode participar de vários projetos. A gente tem projeto de apadrinhamento, a gente tem projetos que visam aproximar as pessoas da nossa escola e trazer para a nossa escola os elementos que ela precisa, né? Então, venha conhecer nossa escola, venha participar dos nossos projetos, venha apadrinhar, né, as nossas iniciativas. É isso. E a gente falou um pouquinho aqui, né, gente? A gente, no Portas Abertas, dia 13 de setembro, a gente consegue falar um pouco mais, tirar dúvidas, Isso. né? Assim, a gente fica meio afobada com o tempo, porque é tanta coisa maravilhosa para compartilhar, mas é isso, a gente está sempre aberta, né, nas redes, a compartilhar com muito entusiasmo, justamente porque acho que quem segue na Guaí é muito apaixonado pela Guaí, pela educação Waldorf em si, né, e pela educação.
E nesse dia, a possibilidade de vivenciar um pouquinho, né? Do que acontece no dia a dia dentro da pedagogia, dentro da nossa escola. Marlene, muito obrigado. Obrigada a você, foi um prazer Marlene, enorme. obrigado. Dani, também muito obrigado. É uma honra tê-las você e trazer essa escola que é diferenciada, né? Hoje em dia, o mundo maluco e vocês são diferentes, né? A gente não se tem... esforça para trazer um pouco de equilíbrio nessa maluquice toda. Não é? Mas muito obrigado, E viu? vá mais vezes na nossa escola. Ah, vou sim. Tem que ir à festa de São João. Ah, e aí você São passa João. e vamos divulgar também. Tá certo. E Bazar de Natal. É? É bem bonito, né? Tem a exposição pedagógica inteira de todos os anos. Vai ser um Isso, prazer. Vai ser um exposição. prazer. E agradecer você, espectador, que manteve a audiência aí. Aproveita, aperta o sininho aí para saber as atualizações do canal. Também se inscreva no canal, também Granja News Cast. E um excelente final de noite. Até a próxima quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um Granja News Cast. Até lá e fique com Deus. Muito obrigado.